Muito obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora. E aproveitar a oportunidade, como disseram aqui, alguns mitos que são falados, é a primeira vez que eu falo em público sobre o assunto auxílio-reclusão. Há alguns anos eu acompanho o avanço dessa política nacional de ressocialização dos presidiários. Há alguns anos, governo Dilma, governo Lula, governo Fernando Henrique, governos, e o que nós vemos é uma política nacional falida do sistema carcerário. Não ressocializa, não recupera, cada vez aumenta mais a população carcerária brasileira e de jovens. 48% da população carcerária hoje tem menos de 30 anos no Brasil. Ou seja, eles voltarão, porque a pena máxima, né, em regime fechado, se dedica a um período menor que 6, 8, 10, 12 anos, eles voltarão ao convívio social no Brasil, voltarão a conviver em sociedade. E são colocados num regime que não ressocializa, só prepara para a criminalidade. Inclusive, é de autoria deste vereador uma indicação ao governador Tarso, que estude a implantação de parceria público-privada para o sistema carcerário gaúcho, que está quebrado, falido, e não é do governo Tarso, é de vários governos. Estamos vendo a implantação de uma PPP para o regime carcerário em Minas Gerais, já estamos tendo bons resultados. Economia de recurso público, custa mais barato do que o Estado manter o sistema carcerário, e a restrição da liberdade com o direito do desenvolvimento de uma atividade profissional, e cada 3 dias trabalhado, reduz um dia de pena. Assim funciona um presídio estabelecido com parceria público-privada. Ele é recolhido da sociedade, é capacitado por uma outra profissão, e a cada 3 dias que trabalha, reduz um dia de pena. Quando volta ao convívio, está ressocializado com uma profissão para exercer. Por isso, nobres colegas, que eu acompanho, porque esse é um problema futuro do Brasil. A população carcerária está crescendo, e essas pessoas voltarão ao convívio em sociedade. E dentro da política nacional, do regime, do sistema carcerário, nós temos, desde 1991, pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, que estabelece os planos de benefícios da Previdência Social e da outras providências. Foi aqui que foi criado o auxílio-reclusão. Importante colocar, e para ser transparente, não é todo o presidiário que tem direito a receber os seus beneficiários o auxílio-reclusão. É aquele presidiário que participa da Previdência Social, que já foi contribuinte ou com carteira assinada ou como autônomo e que recolheu em algum período o INSS e passou a ser assistido pela Previdência Social. Carteira assinada, autônomo, outras alternativas que pode, por exemplo, empregada doméstica, né, ou fisioterapeutas, carteira assinada, trabalhadores, próprios empresários que tenham recolhimento de INSS, são segurados pela Previdência. Pois quando cometer um crime hoje, o seu beneficiário, que pode ser seu filho, pode ser sua esposa, pode ser seu pai, ou sua mãe, se ele é responsável por manter a mãe é dependente dele, né? Ele comete o crime, ou seja, ele transgride uma norma da sociedade e, quando recolhido, enquanto ele pensa no crime que fez, no pai que teve a filha estuprada, na mãe que perdeu a filha, ele fica lá no presídio e a família dele fica recebendo auxílio-reclusão pago pelo INSS. Enquanto a vítima não tem o mesmo suporte do Estado. O Estado entende que é mais valioso dar respaldo ao quem comete a infração e cometeu por iniciativa própria, não foi obrigado a cometer um crime, ele optou, né, em fazer o delito, e aí, enquanto ele está recolhido, o seu beneficiário fica recebendo um auxílio-reclusão, no sentido de que a família do criminoso esteja assistida socialmente. Mas a família da vítima não tem o mesmo benefício, não tem o mesmo acesso. O acesso que se dá, e já solicito ao vereador Bandeira, por gentileza, uma declaração de líder, meu líder.
Senhor presidente, uma declaração de líder da bancada do PP. Uma declaração de líder solicitada pela bancada do PP. Continua com a palavra o vereador Guila Sebem. Obrigado, senhor presidente. Então, o direito da vítima de ter o ressarcimento, como se dá? E é isso que a vereadora Denise e o vereador Rodrigo colocaram, vamos deixar claro para a sociedade. Ele tem que ter o processo penal finalizado, onde quem cometeu o crime contra aquela pessoa, contra aquela família, foi condenado. Com esse processo, ele tem que entrar civilmente, tem que impetrar com uma ação civil, para na justiça buscar ganhar na justiça civil a indenização pelo crime cometido. E quem que paga essa indenização, se o caso ela ganha? O criminoso, que está lá recolhido no presídio e não tem fonte de renda para pagar o dano causado. Então, pro criminoso, o Estado, através da Previdência Social, cumpre o papel de manter o dependente do criminoso. Para a família vítima, para a esposa da vítima, para o filho da vítima, para a mãe da vítima, o Estado diz, procura a justiça. E se tu ganhar na justiça, cobre do criminoso. E tu não tem como cobrar, porque o criminoso está recolhido, não tem condições de manter. Então, o que está se discutindo nessa PEC, colegas, e quem quiser um pouco mais de informação, eu não vou detalhar aqui o estudo que eu fiz sobre auxílio reclusão, no site da Previdência Social, previdência.gov.br, esclarece claramente quem pode receber, que valores, como é distribuído entre seus dependentes, por que período vale o auxílio reclusão, como solicitar, quais os benefícios, e também traz algumas informações, por exemplo, no site do Conselho Nacional de Justiça, que só no mês de junho do ano passado, custou ao INSS 29.489.000 de pagamento de auxílio reclusão no nosso país. 40.519 presos tiveram o auxílio reclusão repassado aos seus beneficiários, transpondo um valor aproximado de 30 milhões. Então, quando é para falar de remuneração, de aumento de ganho do aposentado, a Previdência está quebrada. Quando é para falar de justiça social com aqueles que são machucados no ambiente de trabalho, com auxílio acidente, o INSS leva 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para fazer uma perícia, para diagnosticar a deficiência, a doença que lhe afasta do trabalho. Quando é uma aposentadoria por invalidez, o INSS leva anos. Quando é para repassar o aposentado, não tem. Mas quando é para pagar o auxílio reclusão, imediatamente os dependentes absorvem, recebem da Previdência, onerando em mais de 30 milhões no mês de junho de 2013. Então, o meu posicionamento aqui é muito claro, e o vereador Beltrão coloca muito bem a questão ideológica, é sim uma questão ideológica. Uma partezinha, vereador. É uma questão ideológica de um vereador que entende que nós temos um Estado muito inchado e que beneficia, neste caso, o lado oposto do que seria o coerente. Está dando um incentivo ao delito e não protegendo quem é vítima do delito. Esse é o meu pensamento. Esse é o pensamento desta senadora que propõe essa emenda constitucional. Então, em declaração, não vou me abster mais em explicar o que é auxílio reclusão. A moção está transparente, clara. Eu vou repetir. Ministério da Previdência, previdência.gov.br. Como funciona o auxílio reclusão? Quem tem direito, quem não tem, dependentes, valor, requisitos, está tudo explicitado no site. Quem tiver dúvida é só procurar, né? Não é todo presidiário que recebe, é quem já recolheu o INSS, enfim. Mas eu votarei favorável, senhor presidente, e convido os pares a votar, por algumas coisas que não estão claras no posicionamento de alguns vereadores aqui. Primeiro, quando você faz um seguro, como o vereador Rodrigo Beltrão falou, se você faz um seguro de carro e comete um crime, se acidenta estando embriagado, o seguro não paga, porque você está errado. Tu tem seguro, mas não recebe o seguro. E se tiver terceiro, tem que indenizar o terceiro, porque você tem seguro, mas está cometendo um crime, está irregular, está fora da norma de convívio social. Quem recolhe INSS, no caso do auxílio reclusão, comete um crime, está errado e recebe o seguro. Olha, só porque é no poder público, porque se fosse na iniciativa privada não recebia. Mas é fácil, sou a favor de pagar para a família do preso,
sou a favor de pagar para as vítimas. É fácil, não vai sair do meu bolso, vai sair da Previdência, o Estado é mãe, o Estado é pai de todos, e o Estado não tem fim. Por isso que falta dinheiro para aeroporto, por isso que falta dinheiro para a saúde, por isso que falta dinheiro para infraestrutura, porque o Estado é pai. E quem tiver desassistido, o Estado paga as contas. Só que a sociedade brasileira está cansando de pagar as contas de quem se usa do Estado. Aqui sim está uma questão ideológica, de quem entende que o Estado deve servir a nação, que é o meu caso, e de quem entende que o Estado deve se servir da nação, que é o caso de quem apoia seguro auxílio reclusão para quem comete crime. É se servindo da nação, e não está servindo a nação, que é a função do Estado e a função do cidadão. E quando falamos das crianças, imagina a cabeça de um jovem, de uma criança em formação, filho de presidiário, com comida na mesa, e perguntando para a mãe: mamãe, de onde vem essa comida? Do trabalho do papai, meu filho. E qual é o trabalho do papai? Presidiário. Ele comete crime e recebe um auxílio para te alimentar aqui. Que tipo de exemplo que um pai, que um criminoso, que uma criminosa está levando ao seu filho? Que tipo de cidadão estamos formando? Então a retirada do auxílio reclusão é uma forma de incentivar as pessoas de boa índole, de boa fé, indiferente de cor, de classe social, de questão religiosa. É quem escolhe o bem, vai levar o bem para os seus familiares. Quem escolhe o mal, conclui, senhor presidente. Para declarar o voto, senhor presidente. Concluo, senhor presidente. Quem escolhe o mal vai acabar afetando e mal influenciando e dando exemplo para o filho do tipo: não comete o que o papai fez, porque tu vai acabar pagando junto e os teus filhos também. Voto favorável, senhor.